Fourier, quisera eu ter vida ainda para garantir a liberdade do meu próximo como fizeste. Foste um bom homem, sempre preocupado com as artes, a educação. Fizeste até com que meus ideais libertários tivessem vez em Santa Catarina. Isto não bastou para fazer da liberdade mais que um desejo. A liberdade pode ser conquistada, nunca recuperada, como dizia Rousseau. A sina da tua terra nasceu sob as correntes dos navios negreiros. Esta lembrança ainda muito me envergonha. Embora eu tenha lutado sempre contra a escravidão, espero que a história me perdoe. Perdão deveriam pedir os nobres, que permitiram que chegássemos até aqui em meio ao caos. O mundo seria outro se tivéssemos milhares de falancérios espalhados por todos os continentes. Acalma teu coração. Fizeste o que pudeste fazer. Nos séculos 17 e 18, a Europa ainda estava convulsionada pelas lutas religiosas. A Espanha, esgotada pelas guerras empreendidas por Filipe II, entrou em decadência no cenário europeu. A Inglaterra foi governada pelos impopulares Stuart, que provocaram uma guerra civil. O clima na França no século XVIII ele é um clima de muita injustiça social. Você tem um país, um reino, né, dividido em estados, que era uma tradição medieval, mas que ele não seguia um preceito medieval, que era o preceito comunitário. Havia uma série de crises que a França vai agravar no fato de a França ter apoiado a independência dos Estados Unidos com recursos e com homens na Guerra de Independência. Isso agravou profundamente os custos da coroa francesa. Além do mais, o fato de não convocar as assembleias, os Estados Gerais, como eram chamados, fazia do rei uma figura não legítima. Então ele começou a perder legitimidade num país que tinha tradição de legitimidade real. A França enfrentou momentos difíceis após as guerras de religião, mas contou com situações particulares, como a Revolução Francesa, que fizeram desse país a primeira potência entre as nações europeias. A Revolução Francesa, ela mobilizou, né, o povo, com os seus intelectuais, né, Rousseau, o próprio Marat, Danton, Robespierre, mobilizou no sentido de que se faria uma revolução em busca da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Quer dizer, a Revolução Francesa criou um esquema novo de vida na Europa, né? Principalmente em relação aos direitos humanos. A França vivia uma grave crise financeira e social. 80% da economia do país era agrícola, mas as constantes ondas de frio levaram os camponeses a abandonar o campo em busca de sobrevivência nas cidades. Mas isso aí não deixou de provocar uma mudança na maneira de pensar sobre a economia, né? As relações de trabalho, principalmente, e a necessidade de uma militância humanista. E essa militância humanista é que levou exatamente à criação desses grupos liderados pelo Saint-Simon, pelo Proudhon, pelo Fourier, não é? E, evidentemente, pelo Marx e pelo Engels. Na sociedade da época estratificada pelo clero, pelos nobres e pelo terceiro estado, composto por trabalhadores urbanos, camponeses e a pequena burguesia comercial, apenas esta última camada pagava impostos para manter os luxos da nobreza. Desigualdades sociais levam o povo às ruas. A queda da Bastilha, prisão política da monarquia de Luís XVI, foi o primeiro passo. A revolução estava instaurada e o lema criado por Rousseau era liberdade, igualdade e fraternidade. Os nobres foram expulsos da França, a família real foi guilhotinada, os bens da igreja foram confiscados e uma Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos.
As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Artigo 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene.